Imagine só, uma contagem regressiva, uma colisão cósmica. E a data está marcada, 22 de dezembro de 2032. Mas, não é um filme de ficção científica, e o alvo não é a Terra, é a nossa vizinha mais próxima, a Lua. E isso abre uma discussão fascinante. O que acontece quando a Lua entra na linha de fogo? E, mais importante, o que isso significa para a gente aqui embaixo? Olha, para nossa conversa de hoje, a gente se baseou em 2 artigos bem completos, um da revista Exame e outro da CNN Brasil. E os 2 mergulham numa ameaça que é bem real, tá? No nosso horizonte. O nosso objetivo aqui é desvendar quem é esse asteroide, o 2024 YR4, entender as consequências, que são bem surpreendentes, de um impacto na Lua e, principalmente, as decisões incrivelmente difíceis que a humanidade talvez precise tomar. Ok, vamos começar pelo começo então. Quem é o protagonista dessa história? É um asteroide chamado 2024 YR4. Pensa num objeto com cerca de 60 metros de diâmetro, mais ou menos o tamanho de um prédio. Um prédio de 20 andares, por aí. Exato. Não é à toa que os astrônomos apelidaram objetos desse porte de destruidores de cidades. E a história dele já começa com um susto, sabe? Ele já esteve na nossa mira antes, não é? Exatamente. Por um tempinho, os cálculos iniciais mostraram uma chance pequena, mas real, de ele atingir a Terra. Isso colocou ele no topo da lista dos asteroides mais perigosos já monitorados. Que alívio que mudaram os cálculos. Pois é. Felizmente, novas observações refinaram a órbita dele e, bom, descartaram completamente o risco para nós. Só que o alívio durou pouco. A ameaça não sumiu, ela só mudou de endereço. E o novo endereço é a Lua. Qual a probabilidade real disso acontecer? O cenário que está na mesa agora, com os dados mais recentes, é de uma chance entre 4 e 4,3% de colisão. Com a Lua. Com a Lua, em 22 de dezembro de 2022. Peraí, 4%. Para quem ouve a previsão do tempo, isso pode não parecer muito, né? Porque isso é considerado um risco alto no mundo da astronomia. É uma ótima pergunta, porque coloca as coisas em perspectiva. Em defesa planetária, a gente não lida com probabilidade do mesmo jeito que na meteorologia. A gente lida com risco. E risco é a probabilidade versus a consequência. E a consequência aqui é? A consequência é o impacto com a energia de 6,5 megatons de TNT. Para a gente ter uma ideia, isso é o equivalente a 400 bombas de Hiroshima. Explodindo de uma vez só. 400. É. Então, uma chance de 1 em 25 de um evento dessa magnitude acontecer é algo que nenhuma agência espacial no mundo pode ignorar. É o suficiente para acionar todos os alarmes e começar a desenhar planos de emergência. 400 bombas de Hiroshima. A gente conseguiria ver isso daqui da Terra. Com certeza. O impacto ia abrir uma cratera nova na Lua, com cerca de 1 quilômetro de diâmetro. Da Terra, por alguns segundos, a gente veria um clarão super intenso, a olho nu. Seria um evento histórico. Um evento astronômico único na história humana. Mas o verdadeiro problema não é o show de luzes, é o que vem depois. E é aqui que a história dá uma virada, né? Porque o perigo real não é o impacto em si, mas os destroços. Certo? Exato. A explosão na Lua ia lançar uma quantidade assim colossal de material para o espaço. As simulações falam em até 100 milhões de quilos de rocha lunar e fragmentos do próprio asteroide, uma nuvem de detritos gigantesca. E a física orbital é implacável. Parte dessa nuvem viria na nossa direção. E quanto dessa nuvem? Quanto disso chegaria perto da gente? As projeções indicam que até 10% dela, ou seja, 10 milhões de quilos de material, poderiam cruzar a órbita da Terra em poucos dias. 10 milhões de quilos. Isso é assustador, a gente está falando de rochas gigantes caindo do céu. Preciso me preocupar com o meu telhado? Isso! Não, pode ficar tranquilo. Felizmente, a natureza desses detritos é bem menos ameaçadora do que parece. A grande maioria seria minúscula, coisa de 0,1 milímetro, um grão de areia, até no máximo 10 milímetros, o tamanho de um cubo de açúcar. Ah, bem menor. Sim, e nossa atmosfera é um escudo fantástico contra isso. Pra gente aqui na superfície, o efeito seria, na verdade, espetacular.
Uma chuva de meteoros global visível de quase qualquer ponto do planeta. Seria lindo. Ufa! Então, se não precisamos nos preocupar com pedras caindo na nossa cabeça, e o espetáculo seria até bonito, cadê o pulo do gato? Por que os cientistas estão tão preocupados? O problema não está aqui embaixo. Está lá em cima. Essa chuva de areia e cubos de açúcar estaria viajando a velocidades hipersônicas, e cada grãozinho se torna um projétil, minúsculo, mas perigoso para nossa infraestrutura espacial. A lista de alvos é, basicamente tudo que a gente colocou em órbita e que sustenta a nossa vida moderna. Ou seja, não é só o Waze que para de funcionar. Exatamente. Pensa nos satélites de comunicação, tipo a rede Starlink, que fornecem internet para o mundo todo. Pensa nos satélites de navegação, o GPS, que não guia só o seu carro, guia navios, aviões, sistemas financeiros, satélites meteorológicos, telescópios espaciais como o James Webb, satélites militares, até as futuras missões Artemis, que planejam levar humanos de volta para a Lua, estariam em risco. Quer dizer que a nossa internet, as transações bancárias, a logística global, tudo isso poderia sofrer um apagão por causa de uma pedra que bateu na Lua? Isso parece surreal. É uma vulnerabilidade que a gente raramente considera, né? Os especialistas nas fontes usam uma analogia perfeita. É como uma tempestade de areia no deserto atingindo um comboio de carros. Nenhum carro é destruído, mas todos chegam ao destino com o para-brisa trincado, a pintura arranhada. Os filtros entupidos. Isso. O dano seria pontual, mas generalizado. Não seria a síndrome de Kessler. Aquela ideia do efeito dominó catastrófico, onde uma colisão gera destroços que causam mais colisões. Essa mesma. Não chegaria a esse ponto porque essa nuvem de detritos lunares estaria de passagem, sabe? Ela cruzaria a órbita da Terra por alguns dias e depois se dispersaria. Não ficaria circulando para começar uma reação em cadeia. O dano seria agudo e simultâneo. Seria o equivalente a, 10 anos de desgaste normal por micrometeoros, tudo concentrado em uma semana. Centenas, talvez milhares de satélites sofreriam pequenos danos ao mesmo tempo. E é aqui que a gente percebe que o conceito de defesa planetária está mudando. Como assim? Até agora, a gente pensava em defesa planetária como impedir que uma rocha gigante atinja uma cidade. Esse evento nos força a expandir essa ideia. Agora se trata também de proteger a bolha de tecnologia da qual a nossa civilização depende. Não importa onde a ameaça se origine. Certo, o risco para nossa tecnologia é claro. Então a pergunta é, a gente sente e assiste ou faz alguma coisa? A NASA já tem um plano, não é? Tem sim, um plano em etapas. E o primeiro passo, o mais lógico, é observar melhor. Ainda existe muita incerteza, principalmente sobre a composição do asteroide. A gente não sabe se ele é uma rocha sólida, densa ou um amontoado de cascalho meio solto unido pela gravidade. Isso muda tudo na hora de tentar desviar. E como a gente descobre isso? O plano é usar a nossa melhor ferramenta. Em fevereiro de 2026, o telescópio espacial James Webb vai apontar seus instrumentos para o 2024 YR4. A análise da luz que ele reflete pode nos dar pistas cruciais sobre a massa, densidade, composição. A decisão de intervir ou não depende fundamentalmente desses dados. Ok. Mas vamos para o cenário pessimista. O Webb olha, faz os cálculos e a conclusão é: a chance de colisão continua alta. E agora? Qual o passo 2? Aí a conversa muda de tom. A gente entra no território da intervenção direta. A primeira carta na manga é a técnica do impacto cinético. Basicamente, a gente constrói uma espaçonave com o único propósito de bater no asteroide. Dá um peteleco cósmico para ajustar a rota dele. Foi o que a NASA fez com a missão DART há uns anos, certo? Que foi um sucesso, acertaram um alvo em cheio. Um sucesso espetacular. A missão DART provou que o conceito funciona, mas aqui o desafio é muito maior. O asteroide Dimorphos, que era o alvo da DART, era bem menor, e naquela missão o objetivo era só testar a técnica. Com o 2024 YR4 não teria margem para erro.
O desvio teria que ser calculado com uma precisão absurda. Porque um erro pode piorar tudo. Exatamente. Um empurrão um pouco forte demais ou, sei lá, na direção errada poderia, na pior das hipóteses, criar um problema novo e ainda maior, como colocar o asteroide numa rota de colisão com a Terra no futuro. Entendi. Alto risco, alta precisão. Isso me leva a crer que existe uma outra opção na mesa, aquela que ninguém quer usar. Exato, a opção drástica, uma explosão nuclear. É importante esclarecer, a ideia não é pulverizar o asteroide, como nos filmes. Isso criaria uma nuvem de fragmentos radioativos, um pesadelo. Certo. São, a uma distância segura, o chamado standoff burst. E como isso funcionaria? A ogiva explode perto do asteroide. A imensa onda de raio-x e nêutrons da explosão atinge a superfície dele e vaporiza instantaneamente uma camada fina de rocha. Essa rocha vaporizada é ejetada com muita violência, funcionando como o motor de um foguete. Empurra o asteroide na direção oposta. É uma opção muito mais potente que o impacto cinético. Mas usar uma arma nuclear no espaço, isso não viola todo tipo de tratado internacional? Sem falar num risco de algo dar terrivelmente errado. Viola. O Tratado do Espaço Sideral de 1967 proíbe a colocação de armas nucleares em órbita. Seria necessária uma mobilização diplomática sem precedentes para justificar uma exceção. E o risco técnico é imenso. Se a estrutura do asteroide não for sólida o suficiente, a explosão pode, em vez de empurrar, fragmentar ele. E aí, em vez de um problema, a gente teria dezenas. É o último recurso para uma situação desesperadora. E existe um prazo para tomar essa decisão, seja qual for? Sim, e ele é fundamental. Qualquer missão de intervenção, seja o peteleco ou a opção nuclear, precisaria ser executada pelo menos 3 meses antes de dezembro de 2023. Esse tempo é um mínimo necessário para garantir que o asteroide e quaisquer fragmentos que possam se soltar se afastem para uma trajetória segura, sem se tornarem uma nova ameaça. O relógio já está correndo. O mais assustador para mim, lendo as fontes, não foi nem a opção nuclear. Foi descobrir como a gente achou esse asteroide. Foi tarde demais. Ele já tinha passado perto da Terra quando foi detectado. Esse é, talvez, o ponto mais crítico de toda essa história. O 2024 YR4 veio da direção do Sol. E essa é a nossa maior vulnerabilidade, nosso ponto cego. Os telescópios na Terra operam à noite, olhando para o céu escuro. Eles não conseguem detectar objetos que são ofuscados pelo brilho da nossa própria estrela. E isso não é um risco teórico. Já aconteceu antes, não foi? Lembro do caso na Rússia? Exatamente. O exemplo mais chocante é o meteoro de Chelyabinsk em 2013. Um asteroide de uns 20 metros, bem menor que o YR4, entrou na atmosfera sobre a Rússia sem nenhum aviso. Ele também veio da direção do Sol. A onda de choque da explosão no ar danificou milhares de prédios e feriu mais de 1.500 pessoas, a maioria por estilhaços de vidro. Foi um alerta global. Esse ponto cego não é uma curiosidade astronômica, é um perigo real. E a gente está fazendo algo para tampar esse buraco na nossa defesa? Felizmente, sim. O caso de 2024 YR4 serve como mais um argumento para acelerar esses projetos. A NASA está desenvolvendo o telescópio espacial New Surveyor, que deve ser lançado em 2027. E a Agência Espacial Europeia, a ESA, tem o projeto NEOMIR para a década de 2030. E a grande sacada desses telescópios é que eles vão operar no infravermelho. Ou seja, eles não procuram a luz do Sol refletida, mas o calor do próprio asteroide. Perfeito. Eles vão procurar por assinaturas de calor contra o frio do espaço, o que permite enxergar mesmo na direção do Sol. Segundo a ESA, um sistema como o NEOMIR teria detectado o 2024 YR4 com 1 mês de antecedência. E 1 mês a mais de aviso em defesa planetária é uma eternidade. Resumindo o cenário, então, temos um asteroide do tamanho de um prédio, com uma chance pequena, mas real, de atingir a Lua em 2032. O impacto em si não nos machucaria, mas a tempestade de detritos poderia, lixar nossa rede de satélites, que é a espinha dorsal da nossa civilização moderna.
E temos a tecnologia para intervir, mas as opções são caras, arriscadas e incluem até o uso de armas nucleares. É exatamente esse o dilema. E ele transcende a ciência e a engenharia. A situação nos empurra para uma questão estratégica, quase filosófica, sobre a extensão da nossa responsabilidade. Devemos proteger só nossa casa, o planeta Terra, ou a nossa responsabilidade agora se estende a toda a nossa esfera de atividade no espaço? Com as missões Artemis planejando bases na Lua, proteger a Lua e a infraestrutura ao redor dela passa a ser parte da proteção da nossa própria civilização. É uma mudança de paradigma, né? Não estamos mais só olhando para o céu com medo do que pode cair aqui. A gente está percebendo que o que acontece lá em cima, mesmo a 400 mil quilômetros de distância, pode desligar o nosso mundo aqui embaixo. Exatamente. O 2024YR4 é menos uma ameaça e mais um exercício de simulação para o futuro. Um teste para nossa capacidade tecnológica, nossa cooperação internacional e nossa habilidade de tomar decisões difíceis com informações incompletas. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente refletir. Diante de um cenário como esse, com o relógio correndo até 2032, qual seria a decisão correta? Se a decisão estivesse na mesa hoje, valeria a pena gastar bilhões e talvez até usar armas nucleares para salvar a Lua de um impacto, protegendo nossa tecnologia? Ou deveríamos deixar a natureza agir e focar os recursos apenas em proteger diretamente a Terra? É uma questão que vai muito além da astronomia. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já, deixe o like e veja o vídeo recomendado no card acima.